O nosso devocional de hoje está em Êxodo capítulo 2. Esse capítulo fala do nascimento e da infância de Moisés até o seu casamento ali já em Midian. Moisés nasceu de um casal da tribo de Levi. Nós temos na Bíblia o nome deles, que é Amrão e Joquebede. Essa criança nasceu numa das piores fases no Egito. Os bebês estavam todos condenados. Os meninos, como nós vimos no capítulo anterior, os meninos tinham que ser mortos pelas parteiras, mas elas não o fizeram e agora Faraó determina que todos os meninos deveriam ser lançados no rio. E a Bíblia mostra que os seus pais o esconderam por 3 meses, porque a determinação do rei era que eles fossem lançados no rio. Mas os pais de Moisés não fizeram porque eles viram algo diferente no menino. A Bíblia diz em Hebreus 11 e 23 que ele foi escondido por 3 meses pela fé. Os pais de Moisés o esconderam pela fé porque viram algo diferente nele. O texto diz que viram que era uma criança bonita. Mas eu acredito que eles viram algo a mais, eles viram algo de Deus na vida daquela criança, certamente Deus revelou algo a eles. A fé dos pais de Moisés lhe deram ousadia para esconder, e o texto diz que eles não temeram o mandamento do rei ou a ordem do rei. Então a fé faz isso na nossa vida, a fé tira o medo, a fé nos dá ousadia e tira o medo. Quando a mãe viu que não podia mais escondê-lo, preparou um cesto e o betumou, e ali ela colocou seu filho no rio. Em um certo sentido, ela obedeceu. O faraó mandou jogar os meninos no rio, mas ela colocou ele com cuidado e dentro de um cesto, de forma que ele não poderia afundar no rio. Então, se tem alguém que vai jogar o meu filho, disse ela, certamente, eu colocarei meu filho lá da melhor forma possível. Se tem alguém que pode projetar seus filhos, que pode lidar com eles, é você. Não tem quem pode melhor do que você fazer isso na orientação de Deus. E aqui, uma coisa interessante é o seguinte: muitas vezes as pessoas acham que o cesto foi colocado no meio do rio, o Nilo, e ele foi descendo o rio abaixo. Mas o texto mostra que ela colocou o cesto com o menino entre os juncos, à beira do rio. É isso que você vai ver a partir do versículo 3. E a sua irmã, que era Miriam, ficou de longe observando. Então, se fosse descendo o rio abaixo, ficaria difícil dela ficar ao longe olhando. Ela teria que acompanhar na margem do rio. Mas o cesto ficou entre os juncos, na margem do rio, na água, e ela ficou de longe observando. Tudo já era um plano de Deus. Deus estava orientando os mínimos detalhes ali, por causa do seu eterno projeto. Quando a filha de Faraó desce para tomar banho, estava banhando no rio, ali acontece o milagre da descoberta de Moisés. O menino chora, ela sente dó, mas os egípcios não podiam misturar com os hebreus. E Miriam aproveita a oportunidade, chega e faz aquela oferta. Você quer que eu busque uma das hebreias para amamentá-lo? E assim Deus preparou que a própria mãe cuidasse de Moisés e ainda recebesse por isso. E não só isso, a mãe cuidando do filho e orientando, instruindo ele sobre a sua descendência, sobre o temor ao Senhor, sobre as coisas de Deus. E foi isso que aconteceu. Moisés certamente aprendeu sobre o Deus dos seus pais com a sua mãe nesse período. Porque o texto diz que quando ele se torna homem, Hebreus vai falar sobre isso, quando ele se torna homem, ele rejeita ser chamado filho da filha de Faraó. Recusa, ele toma uma decisão, não quer mais ser chamado filho da filha de Faraó, e ele escolhe sofrer com o povo de Deus. Então Moisés faz uma escolha. Chega um tempo na vida, é como disse Provérbios 22:6. Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Moisés foi ensinado na infância e depois, quando teve a opção, quando pôde escolher, o escritor aos Hebreus diz sendo já homem, quer dizer, podendo tomar decisões, fazer escolhas. Ele
rejeitou, escolheu sofrer com o povo de Deus e rejeitou, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A nossa vida o tempo inteiro é fazendo escolhas, escolhendo algo, rejeitando outro, escolhendo e rejeitando o tempo inteiro. Nós precisamos pedir de Deus orientação para tomar as decisões corretas, rejeitar o que deve ser rejeitado, escolher o que deve ser escolhido. A palavra de Deus diz deixando, o apóstolo Pedro disse isso, deixando toda malícia, todo engano, todo fingimento e desejando o leite racional, a palavra. Então, o tempo inteiro deixando algo e buscando outro. Colossenses 3, pensando nas coisas que são de cima, buscando as coisas que são de cima. A nossa vida é assim, o tempo inteiro escolhendo algo, rejeitando outro. É como escolher frutas e verduras em um mercado. Você vai pegar e vai escolher, rejeita uma, escolhe a outra. A vida é assim e nós precisamos fazê-la no temor do Senhor. E Moisés tomou as decisões corretas, fez as escolhas certas. E o texto de Hebreus 11, 24, na sequência, ele mostra que ele preferiu sofrer aflições com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres momentâneos do pecado, porque ele valorizou isso. Ele teve por maiores riquezas o sofrimento de Cristo do que os tesouros do Egito. E o texto diz, porque buscava uma recompensa. Então ele aprendeu isso com seus pais, ele tinha um conhecimento de Deus. O historiador judeu Flávio Joséfo escreveu que Moisés era herdeiro do trono do Egito e foi preparado para ser um faraó. E até mesmo diz que Moisés liderou o exército do Egito em uma batalha contra os etíopes e que ele foi vencedor. Então, o texto bíblico diz que ele foi instruído em toda a sabedoria do Egito, em toda a ciência do Egito. Então, no Egito havia ali uma sociedade acadêmica muito evoluída, academias, tantas coisas outras. Então, é bem provável que Moisés realmente tenha sido instruído em toda a ciência, geografia, história, gramática, literatura, filosofia, música, etc. Mas ele rejeitou tudo isso para sofrer com o povo de Deus, porque ele tinha em vista uma recompensa. Ele tributou tudo aquilo como perda, porque ele buscava algo melhor. E aí depois você vê Moisés fugindo para Midian após aquele assassinato que ele mata um egípcio. E Deus cuidando de todas as coisas, apesar desses erros, dessas precipitações, porque a parte humana é essa, é de precipitar, é de tomar decisões erradas, mas o Senhor Deus vai ainda corrigindo, vai ainda instruindo e no final ainda Moisés cumpre o projeto de Deus para a sua vida. E o capítulo encerra com uma declaração muito linda, dizendo que Deus atentou para o gemido do seu povo. O clamor do seu povo chegou até o Senhor. Deus olhou para os filhos de Israel. Deus se lembrou do seu povo. E com isso a gente vê que Deus é fiel. Deus é fiel e Ele não se esquece. Não se esquece. Deus ouve gemidos. Deus se lembra do oprimido. Israel gemeu por causa do cativeiro, mas Deus ouviu o gemido. Deus se lembrou do seu povo. Então, se você pensa que você está esquecido, que Deus não tem observado o que você tem passado, Deus vê todas as coisas e Ele é aquele que socorre o aflito, Ele é aquele que cuida do necessitado. Deus tem um projeto para livrar, Deus tem um projeto para curar, Deus tem um projeto para restaurar. Então, grande era o plano do Senhor na vida de Moisés e do seu povo. E é o que nós vamos ver no desenrolar do próximo capítulo e desse livro todo aqui de Êxodo. Então, meu amado irmão, vamos confiar que o nosso Deus é um Deus que, apesar dos nossos erros, apesar de decisões precipitadas, de decisões erradas muitas vezes, mas o Senhor Deus sempre tem um pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos, o fim que desejamos, como diz Jeremias
no capítulo 29, versículo 11. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, tenha uma boa leitura e uma boa meditação na palavra de Deus.